Vídeo aula número 2. Tema: Esperança em meio à adversidade. Texto áureo: Porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Texto extraído da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, da Nova Tradução da Linguagem de hoje e King James Version. Definições. Esperança. Aurélio define esperança como o ato ou efeito de esperar o que se deseja, ter uma expectativa, fé em conseguir o que se deseja. Esperança é uma das virtudes cristãs, através da qual o crente é motivado a crer no impossível. É a certeza de receber as promessas feitas por Deus através de Cristo Jesus, seu Filho, e uma sólida confiança em Deus. O termo deriva-se do grego elpis, e significa expectativa favorável e confiante. Adversidade. De acordo com Aurélio, a adversidade é o mesmo que contrariedade, infortúnio, aborrecimento, infelicidade ou revés. O termo hebraico é ová, que também pode ser traduzido por ruína e desastre. O termo grego kakopatel, que quer dizer sofrimento, adversidade ou padecer. O Evangelho de Jesus Cristo promete ao homem que verdadeiramente crê nele e o ama, que sejam quais forem as suas circunstâncias e condições, e seja o que for que esta ou aquela pessoa faça, sua alegria pode permanecer e permanece. Segundo Martin Lloyd Jones, tem essa visão. As prisões fizeram parte da vida e ministério de Paulo. A pregação do Evangelho aos Filipenses foi marcada por prisões, e agora Paulo lhes envia uma carta, estando preso. Transformando a adversidade em oportunidade. As prisões de Paulo foram adversidades que se transformaram em oportunidades para a pregação do Evangelho. Carcereiros, guardas, presos e visitantes puderam ouvir o testemunho da vida, morte e ressurreição de Jesus através do apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios não apenas aproveitou a oportunidade, mas em Cristo, na graça e no poder do Senhor, manteve o ânimo necessário para não esmorecer na fé e ainda fortalecer outros com o seu exemplo. Regozijo, no grego, kairo, e alegria, cara, são termos comuns nesta epístola. Há algo de paradoxal no estado de espírito do apóstolo, que consegue, mesmo entristecido, se alegrar. Não se trata aqui de autoajuda para vivenciar tal realidade, mas da ajuda do alto. Lloyd Jones, ao comentar sobre as prisões de Paulo, afirma: mais cedo ou mais tarde, na vida todos nós topamos com circunstâncias adversas e nos vemos de algum tipo de prisão. Pode ser um leito de enfermidade ou um hospital, pode ser um acidente, pode ser uma aflição ou uma grande tristeza. Alguma coisa nos colocou ali. Estamos nesta prisão e não podemos evitá-la. Para nós o importante é saber, antes de chegarmos lá, o segredo de como vencer tal prova, de como podemos ter esta alegria no Senhor, apesar das circunstâncias, como superá-las, todas elas, como derrotá-las, como podemos ter suprema superioridade sobre elas. Quantos neste exato momento não se encontram presos de corpo e alma, sem ação, prostrados em camas, cativos em seus quartos, acorrentados em cadeias emocionais, prisioneiros em seus próprios ser, imobilizados pelas circunstâncias adversas da vida, paralisados pela perda de alguém amado? Paulo era um humano como eu e você, e estava sujeito aos sentimentos listados acima. O seu segredo vinha de duas direções. Em primeiro lugar, vinha de cima, do trono da graça do Senhor Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, conforme o próprio apóstolo registra
em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Em segundo lugar, vinha do lado dos irmãos e amigos amados. Todavia fizesses bem, associando-vos na minha aflição. Sim, para superarmos as adversidades, para vencermos as prisões, para nos alegrarmos em cadeias, precisamos do Senhor e um dos outros. O salmista expressa muito bem tal verdade ao declarar: O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Ainda no plano horizontal, Paulo se regozijava, pois os seus sofrimentos e prisões resultavam em conversões e transformações de vidas, ou seja, no progresso do Evangelho. A nossa perspectiva sobre as circunstâncias influenciará nossas ações e reações. Paulo nos ensina como alguém que colocou Cristo no centro absoluto de sua vida deve se portar diante das adversidades. O pastor Altair Germano, em seu livro Uma Liderança com Saúde, contextualiza o problema das motivações para a pregação do Evangelho. Segue abaixo o texto na íntegra. Sempre que discuto a questão que envolve as motivações para a pregação do Evangelho, na atualidade, que além de inveja e porfia incluem interesse financeiro, mercadológico e outros mais, escuto pessoas citarem Paulo, contando que Cristo seja anunciado. Fazendo uma breve análise sobre a questão, fica claro que Paulo entendia que a pregação do Evangelho, que em si mesmo é poderoso, conforme registra em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, resultaria na salvação de vidas. Dessa maneira, é preciso separar os resultados da pregação e da prestação de contas, que o pregador fará a Deus. Com certeza, ao longo dos séculos, independentemente de quem o pregue e de suas reais motivações, o Evangelho tem transformado e libertado vidas. Tal fato, é bom deixar claro, não justifica as reprováveis intenções dos seus mensageiros. Aqueles que nos dias de hoje estão buscando lucrar com a pregação do Evangelho e com isso fazendo crescer os seus impérios pessoais ou institucionais, no devido tempo serão tratados e cobrados por Deus. Ninguém se engane, pois os resultados em números de conversões em nada diminuem a responsabilidade pessoal de quem lida com o reino de Deus, como se esse fosse negócio, comércio e campo de batalhas pessoais ou ministeriais. Nesse sentido, as disputas fugiram do campo pessoal para o institucional, onde vários templos são construídos por causa de pirraças, birras e intrigas, e até mesmo competições entre os ministérios locais, convenções estaduais e nacionais, etc. A motivação de alguns há muito deixou de ser a glória de Deus e passou a ser demonstrar a força pessoal, ministerial ou financeira, ou defender o seu pedaço de terra, sua capitania hereditária, seu feudo, seu campo. Nesse contexto, muitas justificativas são dadas por quem invade e por quem se defende do invasor. No final de tudo, tenho certeza de que o justo juiz saberá tratar cada questão. O princípio da advertência quanto aos falsos profetas cabe aqui muito bem, pois os mesmos serão julgados por suas intenções ou disposição interior, pelo que se passa em seus pensamentos e até mesmo as suas motivações. Não é a simples aparência do fruto, obra ou realização, embora isso, dependendo do contexto, tenha sua devida importância, mas é a sua essência que prova que de fato possui boa qualidade. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E em seu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Esta passagem está registrada no livro de Mateus, capítulo 7, dos versículos 21 a 23. Uma prática iníqua é o resultado de uma intenção ou motivação iníqua. No momento, diante da diversidade de interesses que norteiam a pregação do Evangelho, associada à nossa incapacidade de conhecer permanentemente as intenções e motivações dos pregadores e dos construtores de templos, fiquemos com o que Paulo escreveu. Mas que importa? Contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Conclusão. Como podemos ver, a esperança é uma das virtudes cristãs na qual o crente é motivado a crer no impossível. E o apóstolo Paulo demonstra sua esperança, mesmo em meio a tanta adversidade. Sua prisão em Roma, por exemplo, serviu de benefício para o Evangelho, pois muitos cristãos passaram a pregar com mais ousadia, embora que outros pregassem por rivalidade e inveja. Mas o apóstolo Paulo descreve as corretas motivações para anunciar o Evangelho. Mostra-se como exemplo para nós de um autêntico ganhador de almas e, acima de tudo, revela que ele tinha esperança que, estando vivo, continuaria pregando, mas caso viesse a morrer, o Evangelho continuaria, sendo anunciado por outros irmãos. Devemos reconhecer que a verdadeira fé em Jesus Cristo envolverá sofrimento, e às vezes muito sofrimento. Regozije-se como sendo sofrimento uma disciplina constante e muito necessária. Recuse-se a preocupar-se com as coisas. Compreenda que Jesus dá paz àqueles que confiam nele e lhe pedem ajuda. Escolha estar contente em todas, absolutamente todas as circunstâncias. Tenha certeza que o Senhor usa as circunstâncias adversas para provocar em nós a importante participação sacrificial na adoração e na honra da pessoa de Cristo. Todos os frutos advindos desta nossa experiência e participação devem tornar nossos sentimentos e ações, entre outras coisas, mais próximos daquele que o Senhor teria. Relembremos o que o apóstolo registra em sua carta aos Romanos, capítulo 5, os versículos 3 a 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Trecho extraído da Bíblia King James Version. Não devemos poupar esforços para conhecer a Jesus Cristo como Salvador. Devemos reconhecer que a busca intensa e ter como principal meta de vida cristã a marca de autenticidade da verdadeira maturidade espiritual pode ser paga com muito sofrimento. Busquemos adotar em nossas vidas as atitudes de Cristo, altruísmo, serventia, humildade e obediência. Paulo nos deixa muito claro esses exemplos em sua vida. Sejam esses as nossas metas para o que resta de nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém.